Existem algumas proporções descritas na literatura quando se trata de estética dental. Eu acredito que a mais conhecida delas é a proporção áurea, que estabelece uma relação que seria uma proporção ideal entre os dentes anteriores quando observados do ponto de vista frontal. Isso porque o incisivo central é o dente que mais aparece nessa visão. Você enxerga 100% da sua largura por conta do seu posicionamento. Já o incisivo lateral, parte da sua distal, não aparece totalmente porque a maxila começa a assumir uma curvatura. A mesma coisa acontece com o canino, que apesar de ser mais largo do que o lateral, numa visão frontal, a sua largura aparente é menor do que o do próprio lateral. E existe uma relação matemática que rege a proporção áurea e que é representada pela letra grega φ e que tem um valor aproximado de 1,618. Mas não é da proporção áurea que eu quero falar nesse vídeo, mas sim de uma das proporções mais importantes quando se trata da estética dental. É a proporção largura-altura do incisivo central superior. Ela até tem a ver com a proporção áurea, mas eu não quero nem trazer aqui essa correlação para não confundir. Por que eu considero essa uma das proporções mais importantes? Porque o incisivo central superior é o dente mais importante da zona estética. E a partir dele, quando você tem definido o posicionamento correto da sua borda incisal, você consegue, a partir do central, então, distribuir todos os demais dentes num arranjo harmonioso. Entender a proporção largura-altura vai te ajudar em várias situações, desde acréscimos estratégicos com resina composta, fazendo ou conferindo um encerramento diagnóstico, num planejamento de aumento de borda incisal, num aumento de coroa clínica, em diversas situações. Você obtém a proporção largura-altura do central simplesmente dividindo a sua largura pela altura em milímetros. Para medir a largura do dente, você pode fazer isso diretamente na boca ou no modelo de gesso. Você pode utilizar, como na imagem está mostrando, um paquímetro digital, pode ser um compasso de Castroviejo que já te dá essa medida, ou de uma forma bem simples você pode usar um compasso de ponta seca e transferir essa medida para uma régua endodôntica, por exemplo. Então, depois de dividir a largura pela altura e ao multiplicar o resultado por 100, você tem uma porcentagem. Eu quero primeiro que você aprenda a interpretar esse resultado. Quando a porcentagem é mais baixa, mais próxima de 65%, 70%, temos um dente mais alongado, em que sua altura predomina sobre a largura. Por outro lado, se o resultado fica mais próximo do 85%, 90%, significa que temos um dente mais achatado, tendendo mais para o quadrado. E no meio disso, entre 75% e 85%, há um dente mais equilibrado e tende a ser mais agradável aos olhos do observador. Veja nesse slide como se fosse um espectro de proporção largura-altura do central, indo desde um dente mais alongado, passando por um dente mais equilibrado, até um dente mais quadrado. É claro que cada caso precisa ser analisado individualmente. Veja esse exemplo de uma paciente que não tem nenhuma queixa estética e fazendo o cálculo da proporção largura-altura do central, nós verificamos que se trata realmente de um dente mais alongado. Dividindo a sua largura pela altura, foi encontrado um valor de 0,71. Arredondando, nós temos então uma porcentagem, uma proporção largura-altura igual a 72%, que, como eu disse, nesse caso, compatível com essa paciente. Inclusive, trata-se de uma mulher alta, mais de 1,80 m e com um sorriso lindo, não há queixa estética. Dentro do nosso espectro de proporção, ela se situa mais à esquerda. Agora veja essa outra situação, um paciente também sem queixa estética e já temos aqui um dente tendendo mais para o quadrado, bem compatível com esse caso também em particular. Fazendo o cálculo da largura dividido pela altura, aqui temos 84% e esse paciente fica já mais à direita dentro do espectro largura-altura do incisivo central. Então perceba como esses dois casos, apesar de estarem fora da faixa considerada ideal, ainda assim são adequados de um ponto de vista estético para cada um desses pacientes. De toda forma, proporções largura e altura do central que tendem a ser mais estéticas estão realmente dentro da faixa de 75% a 85% e isso já foi largamente citado na literatura. E esse dado pode nos ajudar, pode ser o ponto de partida nos casos em que há uma queixa estética, em que há uma alteração, seja ela congênita, dentes conóides ou algum outro tipo de má formação dentária, ou ainda o que é muito comum no consultório, desgastes dentais ou diastemas. Eu já recebi vários pacientes encaminhados por colegas ortodontistas, o paciente em fase de finalização ortodôntica, para eu dizer se o caso já estava bom para remover o aparelho e seguir com o tratamento estético. Nessas situações, com esse conhecimento de proporção largura-altura do central, você já consegue traçar um planejamento inicial com o paciente ainda na cadeira e isso facilita
facilita muito a sua comunicação com o profissional da ortodontia ou da periodontia. Falo aqui da periodontia porque alguns casos requerem um aumento de coroa clínica com finalidade estética. Para fechar esse entendimento sobre proporção, largura e altura do central e ter certeza que você compreendeu e que de fato possa te ajudar de uma forma prática, principalmente para você que está começando na profissão, vamos ver esse caso e pensar sobre um possível planejamento. E aqui, antes de continuar, eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E faça outra coisa, compartilhe esse vídeo num grupo de WhatsApp com algum colega que você acha que vai gostar desse conteúdo. Voltando agora ao caso, qual é o processo de raciocínio que você precisa ter, independente do tipo de material restaurador que você vai utilizar? Nós vamos aplicar agora o que nós acabamos de conversar sobre proporção, largura e altura do central para pensar nesse planejamento. Mas antes de continuar, uma coisa tem que ficar muito clara. Existem situações em que você está diante de um paciente com uma oclusão patológica, com sinais e sintomas claros de doença oclusal, com migrações, fraturas dentais, uma oclusão, uma diminuição da dimensão vertical de oclusão, por exemplo. O diagnóstico oclusal, que vem desde a anamnese, passando pelo exame clínico, ele deve ser preponderante. A oclusão vem antes da estética. A estética deve ser uma consequência de uma oclusão bem equilibrada, o que não significa uma oclusão perfeita, mas sim uma oclusão fisiológica, sem patologia, estando o paciente com conforto articular, conforto muscular e com uma dimensão vertical de oclusão adequada. Nesse caso, eu estou considerando que a paciente apresenta apenas essa alteração dentária e que ela já passou por um checklist oclusal e que você vai tratar o caso em máxima intercuspidação habitual. Nos casos em que você vai determinar uma nova posição de trabalho, vai alterar a dimensão vertical de oclusão, fazendo um aumento da mordida, você obrigatoriamente precisa trabalhar em relação cêntrica. Dito isso, vamos à imagem. Primeiro, ouça o paciente, fale menos e escute mais. Essa é uma dica importante que eu quero te passar. Tente captar a essência da queixa do paciente. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muito colega propondo tratamentos que não estão alinhados com a queixa do paciente. É claro que se o paciente tiver um dente necrosado, você vai indicar um tratamento ortodôntico. Se ele tiver lesão cariosa, você vai restaurar. Nessas situações, o paciente é mais informado do que ouvido. Mas em se tratando de queixa estética, primeiro ouça o que ele tem a dizer. E nesse caso, a queixa da paciente era de dentes pequenos. E falando em diagnóstico, o exame clínico é fundamental, mas fotografias são para mim igualmente importantes. Então, fotografe mesmo que seja com o celular. Eu gosto dessa fotografia com fundo escuro, uma em oclusão, uma fotografia de sorriso. Só com isso aqui nós já temos informações interessantes. Não há uma exposição exagerada dos dentes, não há excesso de tecido mole visível durante o sorriso, o arco gengival está adequado, mas a linha côncava do lábio inferior não está harmônica com a linha que passa pela borda incisal dos incisivos superiores. E claro, uma fotografia de face também é muito importante, mas por razões óbvias eu não coloquei nesse slide. Nesse caso está claro que nós vamos ter que aumentar o comprimento dos incisivos centrais e provavelmente dos demais dentes da zona estética, mas a partir do planejamento do central nós conseguimos muito facilmente chegar num tamanho adequado para os outros dentes. Medindo a largura e a altura do incisivo central, nós vemos que ele tem uma proporção que não é nada estética. Dividindo aqui a largura pela altura, nós encontramos uma proporção maior do que 100%. Isso significa que, ao invés desse dente se mostrar como um retângulo na vertical, ele já virou um retângulo na horizontal, porque a sua largura é maior do que a sua altura. E como que nós vamos pensar num aumento da borda incisal para esse caso? Nós vamos trabalhar dentro da faixa de 75% a 85% que nós já conhecemos. E veja, esse planejamento ele pode ser simplesmente feito por um software. Existem ferramentas digitais incríveis, baseadas em fotografias que já te entregam um resultado. Um técnico em prótese também pode te entregar, sem você falar nada com ele, um ensinamento digital. O digital é maravilhoso, é a realidade, mas o seu processo de raciocínio ele tem que ser analógico, independente de qual ferramenta de planejamento que você vai utilizar. Então, para esse caso, com base na largura de 7,5 mm, nós vamos propor algumas medidas para a altura do central. Vamos então simular 3 cenários com 3 alturas diferentes para o incisivo central. Considerando a proporção de 75% e fazendo o cálculo dividindo a largura pela altura. A largura nós temos 7,5 dividindo pela altura, que é a nossa incógnita aqui. Nós chegamos numa altura baseado nessa proporção de 10 milímetros. No segundo cenário, considerando uma proporção de 80%, fazendo a mesma conta, nós chegamos numa altura de 9,5 milímetros. E num caso com uma proporção maior de 85%, um dente um pouco mais achatado, tendendo para o quadrado, mas ainda assim aceitável de um ponto de vista estético, nós obtemos uma altura de 9 milímetros. Agora eu vou transferir essas 3 medidas, esses 3 cenários, para as fotografias do paciente, para a fotografia do sorriso, e a gente vai analisar que
todos os casos houve um problema aqui. Nós causamos o quê? Uma sobremordida. Então eu quero que você entenda que a oclusão é soberana. Você calculou uma altura possível para o incisivo, mas você tem que avaliar a análise facial e principalmente a oclusão, se é possível realizar esse aumento planejado. Aqui nós vimos que não é, mesmo com a menor altura possível para o incisivo central, que foi obtida a partir da maior proporção largura-altura de 85%. Então, nesse caso em que nós não vamos aumentar a dimensão vertical de oclusão, a única saída é aumentar o dente não só para baixo, mas também para cima, através de um aumento de coroa clínica. Você vai dividir esse aumento necessário para criar um dente harmônico do ponto de vista da proporção largura e altura, você vai dividir esse acréscimo no dente, tanto em direção superior, tirando o tecido mole e consequentemente tecido ósseo na maioria das vezes, isso vai ser discutido com a periodontia, e para baixo através de um aumento da borda incisal, mas de uma forma que seja compatível com a oclusão do paciente. Então, um planejamento possível que deverá ser discutido com a periodontia pode ser esse. Nós temos uma largura de 7,5 milímetros inicialmente, que o paciente já apresentava, e uma altura inicial de 7 milímetros. Com base, então, numa proporção largura-altura para o central de 80%, nós teríamos, então, uma altura final almejada de 9,5 milímetros. Então, o aumento total planejado para o comprimento do central foi de 2,5 milímetros. Ele tinha 7, nós estamos passando para 9,5. E esse aumento no comprimento de 2,5 nós vamos ter que dividir em um aumento para cima e para baixo, como eu disse. Para cima, você tem que conversar com a periodontia se é possível. Para baixo, você tem que conversar, você tem que negociar com a oclusão. Você não pode causar uma sobremordida e, ao mesmo tempo, o posicionamento da nova borda incisal do incisivo central tem que estar compatível com o sorriso do paciente, com a quantidade de exposição dentária durante o repouso e durante os movimentos também, durante a fala do paciente. Aqui poderíamos, então, planejar inicialmente um aumento de coroa clínica de 1,5 milímetro e um aumento de borda incisal em torno de 1 milímetro. Esse planejamento levaria a um trespasse vertical ou overbite de 2,5 milímetros, que está dentro da faixa aceitável sem causar uma sobremordida. Isso tudo é de uma perspectiva do incisivo central superior, mas uma vez que a gente definiu a largura e a altura do central, fica muito mais fácil a gente calcular para os demais dentes, porque nós temos referências estéticas para isso. A borda do incisivo lateral deve ficar de 1 milímetro a 1,5 milímetro acima da borda do incisivo central, e a ponta do canino vai estar num espaço intermediário entre os dois, entre o central e o lateral. A margem gengival dos caninos normalmente fica na mesma altura da margem gengival dos centrais e a dos laterais um pouquinho abaixo. Com esse planejamento em mãos, você tem tudo para acertar o caso ou fazer pequenas alterações com base no que for conversado com a periodontia e com base num protótipo que você pode fazer, que você deve fazer por meio, por exemplo, de um mock-up obtido através de um enceramento diagnóstico, ou fazer isso diretamente em boca também, como foi feito nesse caso com resina composta. Fazer dessa forma é bem interessante porque a paciente consegue visualizar isso de uma forma mais rápida, entender a proposta e facilita na tomada de decisão dela. Agora, para fazer direto em boca, você tem que ter um mínimo de habilidade com resina composta para não dar um tiro no pé e fazer uma simulação ruim. Mas você sempre tem a possibilidade de fazer um mock-up com resina bisacrílica a partir de um modelo encerado e de preferência que foi montado em articulador semiajustável, porque num caso como esse você está alterando a borda incisal de toda a zona estética. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se te ajudou de alguma forma e eu te encontro no próximo vídeo.